Olá a todos, tudo bem? Nós estamos iniciando a nossa gravação, nossa reunião, né, de forma diferente. Pois na última reunião que nós tivemos, do capítulo 26, nós tivemos um problema no áudio. E o áudio ele só voltou a partir do minuto 16, né? Então nós perdemos toda a leitura do início, do resumo, de alguns comentários, né? Então eu vou refazer a leitura de início do resumo, e assim que o áudio voltar na gravação original, a gente faz um recortezinho e coloca para vocês acompanharem toda a reunião, a discussão, os comentários, os exemplos que nós tivemos que foram muito importantes, muito pertinentes ao capítulo 26, tá bom? Então, para a gente começar aqui, ó, o capítulo 26 fala sobre a psicometria, tá? A psicometria, que é algo muito interessante, que muita gente já ouviu falar, ou ouviu comentar, inclusive viu alguma série de TV. Por quê? Porque algumas séries americanas, elas trazem essa parte de mediunidade junto com investigações criminais. Então o médium está na cena do crime, ele toca um objeto, ou ele toca o objeto do crime em si, ele acaba vivenciando a cena do crime e ali encontrando fatos e elementos para poder descobrir o que motivou ou quem é o assassino, tá? Então aqui é um capítulo muito interessante, apesar de simples, mas muito interessante e muito intrigante também, que todos nós podemos conseguir de acordo com a nossa evolução, de acordo com a nossa consciência moral também, né? Acompanhados ali de muito exercício e também, né? Muitas vidas de experiência. Então o capítulo 26 começa da seguinte forma. O grupo atravessa ruas e praças até o museu. Então, nesse momento, o Aulus e o Hilário, né, e o André Luiz já sabem que, né, pelo comportamento do Aulus, o André Luiz e o Hilário já começam a perceber que a participação do estudo está chegando ao fim. Porém, o Aulus quer passar alguns ensinamentos diferenciados para o grupo, né? Então o Aulus explica. Em lugares como este, é possível realizar leituras de objetos cujo registro de atividades intelectual ou recordações ficam marcadas. Se denomina psicometria. Então aquele objeto traz uma reminiscência, uma energia do seu dono ou daquelas pessoas que estavam ao seu redor que marcou muito a imagem daquele objeto. Então, o museu nada mais justo, né, que um lugar que tem objetos antigos e de uma época onde as pessoas eram muito apegadas aos bens materiais, né? Então, como última lição para o grupo, o Aulus os leva ao museu, tá? Passaram por um portal, notando encarnados e desencarnados, anotando admirados utilidades do passado. Então, quadros, né, móveis, né, objetos antigos. E Aulus explica. Muitos desencarnados visitam estes ambientes para rememorar. Olha só, desencarnados para rememorar, né? Alguns objetos se mostram revestidos de fluidos opacos ou com uma massa acinzentada ou parda com pontos luminosos. Olha que interessante. Então aquele objeto é meio opaco ali, meio pardo, né? Com alguns pontinhos luminosos ali, né? Então as energias elas vão se mostrar de forma diferentes, de acordo com aquele objetivo para aquela energia. Então, para esses objetos que estão presentes ali, eles possuem certas energias de reminiscência e de lembrança. Olha que interessante. E Aulus continua a explicar. Todos os objetos com essa substância fluídica são visitados ou lembrados por quem o possuía. Então, eles têm uma visitação dos seus donos, ou então são relembrados constantemente pelos seus donos. Então imagina aqui, né, como até comentou o nosso amigo, né, o Júnior, né, o Beto Júnior, ele disse assim, olha, tem um objeto aqui em casa, né, um pano, né,
E esse pano foi passado pela minha bisavó, passou pela minha avó, chegou no meu pai e agora chegou para mim. E eu tenho um quê com esse objeto? Eu não sei explicar, mas é algo assim que me chama muita atenção nesse objeto. Então o comentário foi: será que esse objeto não foi seu em muitas vidas passadas e agora voltou você reencarnado numa nova configuração e pegou o objeto que foi seu de inicial? Então ficou pensativo, ficou curioso, né? Porque a reencarnação de quem recebeu esse objeto foi uma mulher, a sua bisavó. Mas nós sabemos, né, que com a pluralidade das vidas, nós não temos sexo, né? Nós temos simplesmente um objetivo encarnatório para poder configurar, né? E isso é muito importante para a gente entender que o sexo, no nosso nascimento, ele é simplesmente um fator útil, dependendo do que vai se aprender naquela vida, do que vai se espiar, a uma ferramenta de ajuda, de auxílio, de expiação, de prova, né? Então Aulus continua. Aulus recomendou tocar um objeto, ou tocar um relógio, que instantaneamente, sob os olhos mentais, apareceu uma reunião familiar, com um casal e 4 jovens, examinando o recinto, mobília austríaca e nobre, jarrões de flores e telas valiosas. O relógio dominava o ambiente na parede enfeitado. Então esse foi um pensamento de André Luiz. Então quando ele tocou o objeto, rapidamente veio na mente dele os fatos daquela cena. Então esse objeto, o relógio, que deveria ser no caso um relógio imponente de chão, como de antigamente, né? Era muito bem visualizado por essa família, porque enfeitava a sala de jantar. Então o relógio naquela época, como não tinha televisão, não tinha outra atração central, ele marcava o tempo, né? Denominava ali os afazeres da família, sempre marcado pela visão para esse relógio. Porque todo o comportamento da família era fazer as suas atividades, olhar para o relógio para não perder o horário de algo. Então, justamente o horário do almoço ou da janta, a família se reunia ali na frente do relógio e compartilhava ali as suas refeições. Então era muito lembrado com carinho por essa família. Olha que interessante. E Aulus explica, ó, percebo a imagem sem o toque direto. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Conserva as formas pensamentos do casal que visitam o museu para alegria de recordar. Olha que bonito. Alegria de recordar. É um objeto animado pelas reminiscências que reavivam no tempo pelos laços espirituais do círculo afetivo. Então, ali, momentos de descontração, momentos de alegria, onde o relógio ali se fazia presente e era observado por toda a família. Então ele é lembrado com carinho por essa família aí, né, de várias pessoas ali, né? E o Hilário logo pergunta, são imagens impressas por vibrações? E Aulus explica, né? Justamente. Contém correntes mentais aos irmãos apegados a ele, relacionando as recordações. E Hilário continua. Então, se podemos encontrar esses companheiros através desses objetos, servindo de mediador, de localização, é interessante, né? Então a gente pode tocar um objeto quando desencarnado, claro, e alguns que têm a capacidade mediúnica de psicometria, pode tocar o objeto e perceber a energia da pessoa e localizar ela no plano espiritual, se ela assim estiver desencarnada ou até mesmo encarnada. Olha o que o Aulus explica. Sim, tudo o que a memória se concentra e nos irradia do pensamento serve para nos ligar. Então, olha só, nós estamos constantemente emanando e recebendo energias de todo modo.
Então, sim, as nossas energias ficam pelo caminho. E o comentário que foi feito durante a reunião nesta parte, qual foi? Em aula com os meus alunos, né, eu sou professor, eu costumo passar a parte de biologia, a parte celular, e explico. Nós perdemos células constantemente para o meio ambiente. Se o homem tiver a capacidade de produzir um equipamento que detecta células, ele vai poder detectar, muitas vezes, o material genético daquelas células que ficaram no ambiente, mesmo que por muito tempo atrás. Aquelas células, claro, que se conservaram no ambiente, sem o fator da decomposição natural, né? Então a gente pode se munir desses equipamentos para de repente solucionar crimes ou investigar o desaparecimento de alguém e qual caminho ela seguiu, né? E imagine um equipamento então que ele percebe as energias das pessoas no ambiente. Olha que maravilhoso que seria, né? Aí não teria mais crime, porque todo crime deixa um vestígio de energia. Todo o ambiente, toda ação deixa vestígios de energia. Quando a gente pensa muito forte naquela região, naquela casa, naquele cômodo, naquele objeto, nós estamos emanando nossa energia para lá. E é muito comum a gente relembrar, de repente, algo inesperado de uma rua que nós já passamos, de um lugar que nós já tivemos o contato, mas se perdeu nas nossas lembranças e ela volta, e a gente começa a rememorizar os detalhes daquele ambiente. Nós estamos mandando energia para aquele ambiente. Às vezes aquela lembrança pode ser uma lembrança amarga, nós emanamos energias desse mesmo teor. Ou são energias de alegria, nós também emanamos energias com o mesmo teor de alegria. E André Luiz reforça, muito importante o estudo da força mental. Força mental, olha que interessante. E Aulus ali retruca, né? O pensamento espalha emanações por toda parte, deixando vestígios da nossa mente como um rastro. Olha lá, que a gente acabou de conversar, né? Quando desencarnados, aguçamos os fenômenos sem dificuldade dentro da esfera da evolução que nos limita. Olha lá, no começo desse nosso vídeo aqui eu tinha comentado, né? De acordo com a nossa evolução, com a nossa capacidade mediúnica, nós podemos fazer o mesmo também. Porém, nós não utilizamos os equipamentos materiais do corpo, os equipamentos orgânicos desta matéria. Nós usamos equipamentos espirituais. Nós usamos as estruturas espirituais que estão presentes conosco. Então, fora dessa matéria, dessa carne que nos anima, nós aguçamos esses órgãos sensitivos, né? E Hilário assim pergunta, então, não nos dispomos de recursos para alcançar os espíritos superiores a nós? Olha que pergunta interessante. Então, será que a gente pode ter capacidade de, com esse recurso, ir até os espíritos superiores ou é ao contrário? Ou eles vêm até nós? E aí Aulus explica. Sim, pois eles, espíritos superiores, atingiram a elevação e remontam em todos os planos vibrando de formas diferentes das nossas. Naturalmente, como é da lei, podemos os auxiliar a nós, eles podem vir nos auxiliar, mas não o inferior seguir o superior. Então aqui a gente entende que, como é da natureza, os mais experientes auxiliam os menos experientes. Por isso que dentro de uma mesma família encontramos pessoas um pouco mais atrapalhadinhas, outros um pouco menos, outros um pouco mais centradas, outro um pouco mais mãezona, mesmo que essa mãezona seria a filha, que ela acaba cuidando da casa de uma forma tão inesperada e tão surpreendente, que é algo natural. Mas o cuidado não dos afazeres, mas um cuidado da parte emocional da casa. Então, os espíritos superiores venham até nós por auxílios, mas a gente não consegue seguir até eles. Pelo fato de que nós não experimentamos, nós não espiamos e nós não nos aventuramos sobre os aprendizados que eles já apresentam. Como diz Jesus, bem-aventurados são os aflitos ou os que sofrem.
ou aqueles puros e mansos. A aventura é tudo aquilo que nos traz uma condição de bloqueio que nós podemos superar. Então, bem-aventurados os espíritos superiores, assim como Jesus, muito aventurado. Então aqui a gente continua o nosso vídeo original daquela sexta-feira onde todos estavam presentes e adicionaram conhecimentos e experiências. Espero que gostem e nos vemos na próxima reunião. Até mais. Então, olha só, a gente percebe, né, o que o Aulus disse, que assim, ó, sempre o superior, ele vai chegar ao espírito inferior de uma maneira muito fácil, através da compreensão, lucidez e entendimento do mundo espiritual. Agora, nós tentar alcançar um superior é muito mais complicado, muito mais difícil isso acontecer. Porque a gente não tem o conhecimento, a experiência, a evolução que o superior tem. Tá? Bom, aí Aulus continua, né? Ocorre de maneira que podemos cuidar dos interesses da tribo, das tribos primitivas, ou retardadas, ou seja, mais antigas, né? Sem que elas entendam da nossa cultura. O pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos ou merecemos viver. Devemos ou merecemos viver. Só com o esforço próprio ou segura evolução estaremos aperfeiçoando, superando os limites para entrar em esferas mais elevadas. Então, olha só, somente através da experiência, do aprendizado, a gente vai alcançar esferas maiores. Esse aprendizado que vai chegar para a gente aos passos assim, de acordo com a nossa vontade. Por que eu falo de acordo com a nossa vontade? Porque tem alguns momentos que a inércia nos toca, né? A inércia, elas prendem a gente não quer nem para frente nem para trás. A gente fica ali porque tá bom ali, tá gostoso, né? Aí eu costumo falar que quando a lei da inércia atinge a gente, logo vem a gravidade, que puxa a gente para baixo, dá aquele chacoalhão e fala, meu filho, vamos, bora que tá na hora de você seguir para frente, pode ficar aqui não. E alguma coisa acontece para constrangir a gente para poder seguir em frente, para continuar o aprendizado, querendo a gente ou não. Tá? E André Luiz pergunta, né? Então podemos conhecer a história da matéria que forma o relógio. Olha que pergunta interessante. Então podemos conhecer a história da matéria que forma o relógio se fixarmos a atenção nele? Ou seja, como será que viveu a matéria do relógio antes de se tornar aquele objeto? Desde o princípio. Olha isso. E Aulus responde, sim, mas demanda trabalho e tempo. Então demanda muito esforço, muito trabalho ali para poder recordar, mas dá para fazer. As madeiras que compõem o relógio, onde estavam as madeiras, o que aconteceu naquele ambiente onde a árvore viveu. Olha que interessante. Dá para chegar para trás isso e ter um entendimento. Né? Curiosíssimo, né? Curiosíssimo. Oi, Giane, pode falar. Será que daria para perceber, visualizar até a pessoa que construiu? Ele construiu. Sim, com certeza. Daria. Porque assim, ó, todo o ambiente ao redor vai ser formado por vibrações energéticas. Então a pessoa que derrubou a árvore, que levou, vai saber como, até um local, foi esculpida a madeira, que foi feito o relógio, todo tem a energia do ambiente que emanou ali, os pensamentos, tudo Eu acho que é compreensível esse dar trabalho que ele cita aí, porque é um objeto
feito com outros materiais diferentes, né? Sim. Além da madeira, ainda tem o metal, dos ponteiros, da máquina em si. Sim, várias mãos também para poder fazer, E transportar. esses relógios antigos, o material, normalmente era ouro, né? Ficava em ouro, pedras preciosas, É, né? O maquinário tem. sim, sim. Mas eu Por isso é pensei, muito por caro, isso que né? eles dizem que dá trabalho para fazer isso, porque podia ter um processo. Não, mas curioso, né? Olha só, o rastro das energias de todos os seres, de todos os seres. Agora, a gente vai fritar um pouco o cérebro aqui de pensar em Jesus que compreende cada emanação de energia de todos de um planeta. Agora a gente entra em parafuso. Aí eu acabei de falar que Jesus é governador deste e de mais três, e está formando um quinto planeta ainda. Uma coisa assim, bom, a gente é apenas uma migalhinha no universo, a gente não sabe nada, né? É uma coisa tão grandiosa que não dá nem para imaginar, que Não, não não cabe, dá. não cabe na mente. Acaba doendo a cabeça, sabe assim? A gente fica meio assustado com o que a gente surpreendentemente começa a imaginar. É muito surpreendente. Cláudio, Oi? eu fico pensando assim, né? Porque hoje, né, com a ciência que nós temos, o ser humano já consegue quase visualizar, né, a formação do universo, né, através das energias, né? Ele vai voltando ao passado, né, nós temos isso, né? Sim. Apesar de ser difícil da gente imaginar isso no que está falando nesse capítulo, né? Sim. As energias conseguem fazer com que nós enxergamos o passado, né? Isso sem equipamentos, né? Olha só. Sim, Sem verdade. equipamentos. A gente de repente constrói equipamentos para aguçar a energia que faz parte do equipamento. Olha que interessante. Que interessante. Bom, mas olha, eu não imaginava chegar a esses pontos que nós estamos chegando aqui quando eu fiz o estudo. Olha que bom que a gente tem a contribuição de muitos aqui. É muito bom. Bom, e aí o Hilário continua, né? Cada objeto é mediador para entrar em relação com as pessoas que se interessam por ele em um registro de fatos da natureza. Fatos da natureza. Olha só. E Aulus, isso, a paleontologia registra um animal a partir de um osso fóssil. Ela reconstrói um animal a partir de um fragmento de osso. Olha só. Quando nos apurarmos a sensibilidade de modo intenso, um objeto guarda vibrações de que foram testemunhas. Olha lá o que a gente estava comentando sobre o relógio. Guardam vibrações que foram testemunhas. Aí eu destaquei essa parte, essa fala do Aulus, que é muito interessante, né? Que a gente vai detalhar. As almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conservam do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. Olha que frase profunda e forte. Não tem como esconder nada. Não tem. Então, se chegar um espírito superior, ele não precisa nem tocar em nada. Ele sente a vibração do ambiente e começa a repuxar tudo o que aconteceu naquele ambiente, quais as sensações, quais as emoções e o porquê daquilo dentro da mente do indivíduo. Ele vai buscar. Olha que interessante. Agora me fica a pergunta. Será que essa rememorização ela acontece a partir de uma consciência evoluída espiritualmente, mas não moralmente? Ou seja, um obsessor, será que ele consegue ter o mesmo intuito, mesmo moralmente não atingindo
um alto padrão? Isso eu acho que... Eu acho que sim, porque tem muitos obsessores que encontram suas vítimas reencarnadas pela energia, Uhum. né? Você acha que Então, pode ser? mas até acho que esse reencontro com a energia que ele também fez parte, será que não é uma atração para um acerto de contas? Também, Fica uma... também. Porque assim, a gente já vê relatos em livros, em reuniões mediúnicas também, de socorrer, de assim, eu procurei por tantos anos e agora eu encontrei. Eu vi a energia, eu vi que era ele está diferente agora. Não era nesse Sim, corpo, era em outro, mas é ele, né? sim. E eu vi a energia. Então, eu acho que seja possível, sim. Pode ser, né? Pode ser. Para mim, porque tem um Acredito. reajuste, né? De todo jeito, aquela aproximação ia ocorrer. A gente vai ver aqui um exemplo desse, mas assim, não de um obsessor que de repente ele quer tocar um objeto e chegar até um fundamento para ver aonde passou certa energia, né? Mas a gente vai ter um exemplo desse aqui, já, daqui no museu. Então vamos lá, seguindo Eu, aqui então. eu Oi? li, Você eu viu? li. É muito interessante, é demais. Olha só, aí ele continua, né? Após observações, o grupo voltou a atenção à tela primorosa, sem sinal de moldura fluídica. Não deteve qualquer impressão espiritual de natureza exterior. Uma moldura, né? E Aulus explica. O mesmo não funciona com essa obra, pois está plenamente esquecida pelo autor ou pessoas que possuíam. Tá? Eu vejo aqui essa tela atrás de mim aqui, ó. A minha tia que pintou. Então um pouco de flores, né? Toda vez que eu olho para ela eu lembro da minha tia. Então deve ter uma impressão muito forte da energia dela ainda ali, né? Então enquanto nós que possuímos a tela e ela que fez, tiver a memória de que essa tela está em mãos de alguém, ela vai continuar, mesmo depois da nossa morte, com as nossas impressões, para quem tiver, né? E principalmente com a impressão de um estudo espírita, né? Vai ser interessantíssimo. Logo adiante, na galeria, 2 cavalheiros e 3 damas admiravam um espelho, junto no qual se mantinha uma jovem desencarnada em expressão de tristeza. Uma das senhoras elogiou a moldura, mas a desencarnada mostrou-se irritada e tateou o ombro, se aproximando da encarnada. Agora eu vou começar a leitura para a gente ter um entendimento mais detalhado, que agora começa a ficar muito interessante. Mais do que já está, né? Deixa eu ver que página. Aqui. Aqui, ó. Pronto. A matrona, uma das senhoras, teve palavras elogiosas para a beleza da moldura, e a moça, na feição de sentinela irritada, aproximou-se tateando-lhe os ombros. A matrona tremeu involuntariamente, sob inesperado calafrio, e falou para os companheiros. Aqui há um estranho sopro de câmara funerária. É melhor que saiamos. Confiou-se o grupo à manifestação de bom humor e retirou-se, acompanhando noutro rumo. A entidade que não nos assinalava a intromissão pareceu-nos contente com a solidão e passou a contemplar o espelho sob estranha fascinação. Eu confesso que assim, essa passagem toda do porquê me deixou muito, falar assim, preso a uma feição mental.
Bom, já eu comento o que está me vindo à mente. Aulus acariciou de leve, tocou o objeto com atenção e comentou. Anotaram o fenômeno? De pequeno conjunto de visitantes, a irmã que registrou a aproximação da jovem, sob nosso exame, é portadora de notável sensibilidade mediúnica. Se educasse as suas forças e sondasse o espelho, estaria em relação imediata com a moça que ainda se apega a ele desvairadamente. Olha a força mental. Receber-lhe-ia as confidências, conhecer-lhe-ia o drama íntimo, porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental, senhoreando-lhe as imagens. Ou seja, as imagens iriam aparecer na frente dela num simples toque. Hilário, incapaz de sofrear a curiosidade que nos esfogueava o cérebro, indagou sobre a moça. Que faz ali, naquele túmulo de recordações? Por que se interessava com tanta ânsia por um simples espelho sem maior significação? O assistente, com quem já esperava por nosso inquérito, respondeu sem pestanejar. Toquei o objeto para informar-me. Este espelho, originalíssimo, foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu o casamento. Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Era filho de franceses exilados no Brasil, ao tempo da França Revolucionária de 1971. Menino ainda, aportou no Rio e aí desceu, cresceu... 1791. 1700, aí. Falei 800? 900. Olha, foi ontem, né? Não, 1700. Obrigado, Giane, obrigado. Aportou no Rio e aí cresceu e se fez homem. Encontrou-a e conquistou-lhe o coração. Quando arquitetavam projetos de casamento, depois das mais íntimas ligações afetivas, né, a família estrangeira, animada com o sucesso de Napoleão na Europa, deliberou o retorno à pátria. O que me veio à mente naquele momento foi o seguinte. Os mais fortes sentidos, né, de energia são as energias que eu... Opa, peraí. Saiu o compartilhamento, pessoal? Saiu? Tá, deixa eu voltar de novo aqui. Eu vi que a tela deu uma mexida. Eu acho que eu caí. Caí de novo. Pronto. Então, a energia mais poderosa que a gente tem assim no universo é a energia do amor. É a energia do sentimento, tá? Essa energia do amor, ela se apega muito à doação. Então, ele é muito forte, tá? Então, imagina o sentimento dessa moça em receber ali o noivado, e aí de repente o noivo fala que vai voltar para a França, né, pedindo para que ela esperasse ele. Então, imagine o tamanho de amor que ela tinha por ele. Lembrando da frase aqui, ó, ele colocou o seguinte fato aqui, ó. Depois da mais íntima ligação afetiva. Então, acredito eu que ali teve uma relação sexual que em 1791 era algo muito forte. Tinha uma
qualidade, uma importância gigantesca para quem era namorados ou estava noivos ali. Então para ela isso marcou demais, né? E fez ela com que ela ficasse fixada nesse momento, né? E aí o moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem paterna. Despediu-se da noiva e que lhe implorou guardasse a peça como lembrança até que pudesse voltar e serem então felizes para sempre. Olha só. Olha só. Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Depressa esqueceu as responsabilidades e compromissos, tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixou-se na promessa ouvida e continua a esperá-lo. Mais de 300 anos, né? O espelho é o penhor de sua felicidade. Imagino a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando-o como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse, por fim, repousar no museu. Olha que triste, né? Então, assim, abre um alerta para a gente aqui, né, sobre as promessas vividas e não cumpridas. Porque a gente pode prometer, mas quem recebe a promessa, a gente nunca sabe como vai encarar essa promessa, né? A uma criança, a um parente. Olha que forte isso, né? O assunto, aventei preocupado, compele-nos a refletir sobre as antigas histórias de joias enfeitiçadas. Olha só, joias enfeitiçadas. Aí tem aquele filme, né, Annabelle, né, da boneca, não é? Olha lá, que bonito, né, que legal. Annabelle, aí tem outros objetos também, né, que tem numa casa, né, lá nos Estados Unidos, né. Sim, ponderou o assistente. A influência não procede das joias, mas sim das forças que as acompanham. Então não é a boneca, é a energia em volta e o apego da entidade, né, a objeto ali, né, a boneca no caso, né. Hilário, que meditava a lição maduramente, considerou: se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la consigo? E Aulus responde: de certo, arcaria também com a presença da moça desencarnada. Olha, desculpa. E isso seria justo? Aulus esboçou um leve sorriso e obtemperou: Hilário, a vida nunca se engana. É provável que alguém apareça aqui e se extasie à frente do objeto, disputando-lhe a posse, ou seja, lutando para ter aquele objeto. Quem? O moço que empenhou a palavra provocando a fixação mental dessa própria criatura. Ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos. Reencarnados hoje ou amanhã, possivelmente um dia virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira no resgate do débito contraído. Débito por uma promessa. Olha só. Nada passa pela espiritualidade, nada. Mas não podemos aceitar a hipótese de que a jovem desencarnada será atraída por algum círculo de cura, desembaraçando-se da perturbação de que é vítima. Olha que interessante, né? Ou seja, vamos até um centro de umbanda ou de um candomblé para tentar desfazer isso tudo, né? Justo. Olha o que o Aulus explica. Sim, isso é também possível. Entretanto, examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio é inevitável. Todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão
por nós mesmos. Ô, Flauber, Oi? só um detalhe aí que eu acho que, por exemplo, quando ele fala, envolve os três, né? Provavelmente essa moça lá também que casou com ele sabia dessa promessa e induziu ele a não voltar para cumprir. Por isso que ela, Com certeza. né? Com certeza. Se ela tem esse compromisso de voltar e receber, né, como filha ou irmão, que seja, com certeza. Nada é por acaso. Né? Olha que interessante. Né? Oi, Maria, pode falar. Maria Aparecida, pode falar, fica à vontade. Então, né? Se eu abrir o microfone, né, Flauber, eu consigo. Agora abriu. Eu pensei na mesma coisa que o Beto comentou. Eu pensei, o Beto comentou, olha só, da moça, né? Porque eu falei, para ela estar no trio, Sim. ela sabia do compromisso, então, né? Aí ficou complicado mesmo. Agora uma pergunta. Nessa frase final que você leu, que o Aulus fala que não adianta, que cada um vai responder, não adianta levar ela para um círculo de ajuda, porque vai haver o resgate. Aí eu penso o seguinte, eu não sei se estou pensando certo. Mas os trabalhos mediúnicos, onde os espíritos levam esses sofredores, situações parecidas com essa, ou envolvidos em ódio e tudo mais, toda aquela situação, é diferente disso que ele está dizendo? Quer dizer, não adiantaria? Então, ou então o trabalho da casa espírita, na ajuda, não resolve, mas então o que a gente vê lá? Eu ouvi a telenovela aí que foi passada, eu ouvi, agora estou ouvindo você falar de novo, e isso está me batendo na cabeça. Eu falei, mas qual peça que não está encaixando, né, que eu não estou entendendo? O que está me vindo agora, que você começou a falar, começou a me vir na cabeça já a resposta. É que é o seguinte, como no centro espírita há muito estudo, há pessoas abnegadas ali a ajudar, principalmente mediunicamente, o que acontece ali vamos falar assim, é o desfecho de tentativas que foram feitas e que não ocorreram e que agora as pessoas envolvidas estão prontas para receber auxílio e socorro. Então, assim, não é por um acaso. De repente, assim, como eu tenho um caso na família que a pessoa não acredita ou não quer acreditar na espiritualidade, e ela foi ao médico, né, com diversas alterações no corpo, e nenhum exame mostra o que é. E aí ela foi no médico, o médico médium, né, olhou e falou, mas eu acho que o seu problema é outro caso. Por que você não procura um centro espírita, tudo mais ali, tudo mais? E a pessoa se negou. Entendeu? Então, assim, ocorrem tentativas diversas de auxílio. Eu acredito que seria uma oportunidade já com a luzinha da aceitação para ser auxiliada as pessoas que vão ao centro. Porque acredito eu que 90% dos casos são solucionados e os outros 10% não, porque obsessor e obsidiado não querem essa ajuda. De repente eles são constrangidos a ir. Entende? Né? Beto? O Flauber, até a gente escuta muito, né, em relação a esse assunto. Por exemplo, eu tenho aquele tratamento P3D, né? Eu não sei como se chama, esse outro centro é diferente, né? Mas é para tratar a doutrinação, né? E tem a questão que quando o problema ali ele é karmático e quando ele não é, mesmo sendo uma preocupação grave, né? E aí alguns orientadores dizem que quando o problema é um karma, né, de outra vida, como foi a pergunta aqui, na verdade o tratamento é mais amenizar a situação, né? Que essa situação só vai ser resolvida quando os dois quiserem, talvez uma outra vida, né? Pode ser que sim, porque às vezes há vamos falar assim, há um endurecimento muito grande das duas partes em não resolver. Então, de repente, um tratamento espiritual ameniza um pouco as energias e as situações para que eles possam
poder enxergar um ou outro e ver que tá precisando de ajuda mesmo, né? E normalmente desemboca numa nova reencarnação, com pai, filho, mãe, alguma coisa Com assim. certeza, com certeza. Luciane, fica à vontade. Eu não sei se eu entendi a pergunta da colega, mas o que me deu a impressão dela estar questionando é assim, né? O que não está encaixando. Por que essa irmã ficou lá esperando um momento de alguma coisa acontecer? E como fica a situação daqueles que são encaminhados, quantos a gente vê no centro espírita, que são encaminhados e não deixando nada esperar para acontecer? Foi essa a sua dúvida? Quem perguntou? Isso mesmo, A Maria. sim. Exatamente. O que eu tenho a impressão é que as coisas acontecem quando elas devem acontecer. Sim, o tempo correto, então, talvez, naquele momento daquele encaminhamento, por que aquela pessoa foi no centro aquele dia com aquele obsessor ou com alguém que estava lá? Ela poderia ser desviada aquele dia de algum modo e nada disso acontecer. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que não cai uma folha da árvore sem que ela tenha que cair naquele dia. Então, talvez essa moça está lá para que as coisas aconteçam exatamente assim, né? Se ela for encaminhada, acho que seria possível, até essa equipe chegar lá, orientar e encaminhar essa moça. Mas talvez seja um aprendizado para essas outras duas pessoas do trio também. Sim, né? E o sim, apego que ela tem, nós já vimos em capítulos passados, ela tem que acordar desse apego uma hora também. E quem sabe vai ser só nesse momento. É que eu tenho a impressão que as coisas acontecem quando elas devem, não quando tem que acontecer, como a gente fala, quando tem, não, quando elas devem. Então, para aqueles desencarnados encaminhados, para aqueles que estão esperando aquele momento, acho que tudo tem um plano maior. Sim, até mesmo acho que não era. Eu acho que também assim, para ela, para as encarnadas, apegada ao espelho ali, né, ela só iria sair desse transe através do homem. Sim, sim. Né? Porque não explica o que aconteceu com a vida dela, né? Sim. Ela ficou parada fazendo o quê, né? Desencarnou com que idade? Foi um desencarne natural? Porque ela tá moça ali, né? Ela não tá Acredito idosa. que a fixação mental dela mesmo após, se ela faleceu muito velhinha, a fixação dela por aquele momento do espelho e trouxe jovem, ela quando até ali. Ela tenha voltado, né? Eu acho que o buraco é mais embaixo, né? Eu acho que não está toda a vida dela explicado. Mas a sensação que eu tenho de encaminhar ou deixar acontecer é como deve acontecer. Faz parte de planos que a gente não conhece. É isso mesmo. Cláudio, só uma coisa para a gente lembrar, que até Jesus, nas suas curas, ele curava aquela pessoa e se libertava mutuamente, aquela pessoa que expressava a sua fé, né? Por isso tinha um merecimento. Senão, diversas pessoas pediam a cura para Jesus e não recebiam. Por quê? Porque não estavam no momento de receber uma cura desse, que é uma coisa mais ou menos parecida com isso aqui. A vontade, né? A vontade de mudança, isso, o trabalho, a fé. Por exemplo, quando tem aqueles fenômenos das mesas, aquelas coisas todas, fenômenos físicos, né? Por que hoje a gente não tem? Porque precisava acontecer. Sim, as pessoas de um barulho, precisavam ver, né? Então, eu acho que é tudo também isso que você está falando, sabe, Beto? A coisa vai acontecendo, Jesus fazia... Então, são planos, é que a gente, no nosso cérebrozinho aqui, a gente quer explicar tudo, né? E não tem explicação para tudo. Sim. Nesse momento. Tem, exatamente. Mas nesse momento nós não conseguimos. A gente está tentando chegar lá, né? A gente vai por tentativa e erro, né? Muitas vezes, né? Eu já tomei muita bronca da espiritualidade de querer saber por quê, sabe? Irmão. Quem nunca, né? Nossa, tanta bronca que eu não tenho que saber o porquê de tudo, mas tudo bem. Eles mandam mensagem para você de vai estudar. Que tanto quer saber, não está na hora, vai estudar, é bem isso. Bom, vamos correr aqui que a gente passou das 9 já hoje. Vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui, tá. Cadê? Sim. A conversação era preciosa, contudo a responsabilidade impelia-nos para diante. De saída, reentramos com o gabinete em que funcionava a direção da casa, do museu, né?
Vendo 2 cadeiras vagas junto à pequena mesa de trabalho, meu colega consultou com evidente intuito de completar a lição. Creio que os móveis sob nossa vista são utilizados por auxiliares da administração do museu. Se nos sentarmos neles, poderemos entrar em relação com as pessoas que habitualmente os ocupam? Olha só. Sim, se desejarmos esse tipo de experiência, informou o orientador. Olha que interessante. E nos referirmos aos encarnados, prosseguiu Hilário. Qualquer pessoa em se servindo de objetos pertencentes a outros, tais como vestuários, leitos ou adornos, podem sentir os reflexos daqueles que usaram perfeitamente. Contudo, para que os registrem, devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica. As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos e por elas provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. E tudo o que observamos é mediunidade? Sim, apesar de os fatos dessa ordem serem arrolados por experimentadores do mundo científico, sob denominações diversas, entre elas criptestesia pragmática e metagnomia tátil, a delestesia. E tomando-nos a dianteira para o retorno à via pública, rematou. Em tudo vemos integração, afinidade, sintonia. E de uma coisa não temos dúvida. Através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. E é por isso que eu ouvi já muitos relatos, muitos vídeos, né, muitos médiuns comentando que uma terceira guerra mundial, uma guerra atômica, ela afetaria o equilíbrio de outros orbes. E que os outros orbes estão orando também para Jesus, para os Cristos e a Deus, para que aqui nós tenhamos sanidade para não entrar numa terceira guerra. Olha isso. O que eu ia comentar, né, sobre os programas americanos, né, policiais, é que muitos deles usam médiums, né, de psicometria para analisar objetos. Então a gente tem até alguns filmes que mostram, né, a pessoa toca no objeto e de repente ela começa a ver a cena do crime. Praticamente dessa forma. Porque o assassino com a faca, o assassinado desencarnado, fixado na faca e na pessoa, então o médium toca naquele objeto que foi encontrado do assassinato, a faca, por exemplo, e acaba observando a cena. Tá? Eu não sei como está hoje, mas assim, eu já vi muitos casos e programas mostrando isso. E chegam ao assassinato. Ao assassino, desculpa. Chegam ao assassino. Tá? Eu não vou me alongar muito, tá? Mas foi um capítulo muito interessante, né? A Lúcia vai comentar. Fala, Lúcia, fica à vontade. Pode ligar o microfone. Consegui. Você estava falando, eu estava lembrando aqui do Chico, né? Do Chico Xavier. As pessoas que conviviam com ele, né, mais próximas, Sim. contam, né, dessa faculdade que ele tinha de psicometria. Uhum. E ele recebia muitas cartas, né, porque antigamente o pessoal mandava, né, cartas, né, pedindo socorro, pedindo receita, pedindo vários pedidos. E diz que ele separava, conforme ele colocava a mão na carta, né, ele já sabia o que era. Sim. Se era receita, se era outro pedido, o que era, ele ia separando as cartas assim. Então é uma coisa assim, impressionante mesmo, né? A mediunidade dele. Olha, eu vou comentar uma coisa, mas assim, como um exercício pra gente, tá? Há um tempo,
há um tempo, assim, depois de casado, organizando roupas, peças, né? Somente meias, peças íntimas, né? No mesmo, vamos colocar assim, no mesmo balde ali, né? E procurando para separar a peça de um, peça de outro, peça da nenê também, tudo mais ali. Dá para você aguçar um pouco a sensibilidade e tentar perceber a energia, que são pessoas que moram com você. Então, de repente, você lá separou todas as roupas de uma pessoa só. Aí você olha para aquele montante que sobrou ali e fala, será que tem alguma peça que é dessa pessoa que eu estou separando? E tenta perceber a energia das outras, das peças separadas, que podem estar com as peças misturadas. No início é complicado, mas depois começa a dar certo. Façam o teste. Eu acho que esse foi o primeiro exercício que a gente passou dos 3 livros que falam sobre mediunidade, que eu estou comentando algo com vocês aqui. Tá? É uma coisa que eu comecei a fazer, falei, será que pode ter alguma coisa assim? Eu comecei a fazer aos pouquinhos e começou a dar certo. Uma vez ou outra vai dando certo. Lu, pode falar, Lu. Flauber, ficou ruim meu áudio. Fala de novo, por favor. É assim, ó, quando você estiver separando peças de roupas, meias, né, peças íntimas numa mesmo balde ali, você separa peças de uma pessoa só para fora, e às vezes fica a dúvida, será que tem mais peças lá dentro? Aí você tenta aguçar a sua sensibilidade da energia das peças que você separou daquela pessoa. E olha para o montante ali para ver se você sente a mesma energia ainda ali. Então, com o tempo, você vai aguçando mais a sua sensibilidade das energias. Interessante. Vou fazer o teste. Eu fiquei curiosa também. Eu vou começar a fazer esse exercício. Vamos lavar roupa agora. É isso. Fala, Beto. Ô, Flávio, eu só queria mostrar uma coisa para vocês, né? Porque esse capítulo, ele me deixou muito... Eu não sou uma pessoa materialista, assim, no sentido, eu não guardo nada, né? Mas esse pano aqui, esse guardanapo aqui, ele tem até a data dele, ele é de 1893. Ele foi bordado pela minha bisavó, quando ela estava vindo da Espanha, se preparando para sair de lá vindo no navio, né? E ele veio com ela, ficou na mão da mãe, ficou com meu avô, quando ela faleceu, meu avô guardou, passou pro meu pai passou para mim. E eu sinto um apego a essa peça, e eu, mesmo sem conhecer minha bisavó, desde criança eu penso muito nela. E depois eu tinha essa peça, e eu nunca entendi. Aí quando eu li esse capítulo, eu peguei para ela pegar meu paninho lá para entender, né? E tem mais de 100 anos, né? Aí, Beto, pode ser uma ligação aí, né? Quem sabe um dia eu consiga enxergar alguma coisa aqui nele, né? Olha só. Quem sabe agora num descortina para você em desprendimento, né? Sim, olha verdade. Que legal. Luciane, pode falar. A minha dúvida é em relação a gente ter objetos antigos. Peraí que tá cortando, não sei se está cortando para mim. Ela caiu. Vamos ver se ela volta. Deixa eu falar só uma coisa rapidinho. Aqui em Paraíba tem uma cidade chamada Areia. E é uma cidade bem antiga. E os prédios tudo antigo, do Brasil Colônia. E que tem muitos escravos. E muita botija. Não sei se vocês sabem o que é. Botija. Não. É quando esses senhores ricos que tinham joias, eles botavam dentro de algum saco ou caixa e enterravam isso para ficar escondido. Olha que legal. E daí eles morriam, né? Mas ficava ali vigiando. E lá existe, né? Vez ou outra acham alguma coisa. Aí dizem, não, isso é amaldiçoado, está amaldiçoado. E leva para a igreja. Que já foi acharam peças de garfo, facas, talheres em ouro, joias, quando enterram lá. E tem. E já tem vários relatos disso, assim, nas paredes das casas, quando vão ajeitar ou remodelar por alguma coisa, porque o pessoal não pode mexer, aí encontram enterrada. É o apego, né? Aí chama botija. Em reuniões mediúnicas, eu já vi isso de espírito desesperado, porque tinha gente lá mexendo nas coisas.
nas minhas Ai, meu joias, não Deus. pode, sabe? E eles ficavam ali, igual a moça do espelho, era para ninguém pegar Tadinho, aquelas tadinho. joias. Então isso é mais corriqueiro do que a gente imagina. Sim. Ô, Lu caiu, pode falar, Lu. É o seguinte, eu quero saber o que vocês pensam da gente comprar peças em antiquário. Então. Olha, eu não tenho esse apego, viu? Não tenho essa vontade. Eu nem me atrevo. Eu gosto bastante, entendeu? E eu acho belíssimo, eu só não tenho poder aquisitivo para tanto. Roupas em brechó. Mas eu acho belíssimo. Então, Assim, eu também gosto bastante, tem alguma coisa, minha mãe tem muita coisa, mas assim, foram de avós, coisas que remontam da nossa infância, né? Mas eu Principalmente tenho quando é algumas louça. peças. Aqueles conjuntos de chás de porcelana que eu precisava durar. Eu tenho bastante disso, sabe? Mas eu procuro sentir, que nem eu já fui comprar, procurar sentir alguma coisa. Tem umas peças que a gente tem um pouco de dificuldade de chegar até perto, mas... Olha. Sei lá, mas eu fico com medo do que você traz, né? Então, assim... Tudo bem, mas de buscar lá, Deus me livre. Eu já fiz isso. Cadeira começa a balançar, né? Eu não tenho esse apego, mas assim, mesmo se alguém pagar uma viagem para mim para a Alemanha e principalmente para visitar Auschwitz, eu tô passando. Muito obrigado. Castelos, eu não tenho a menor vontade de visitar castelos, isso me dá um arrepio, entendeu? Só se fosse o castelo de Buckingham, eu queria ir. Meu filho, olha. Pessoal, deixa eu finalizar a gravação aqui, rapidinho, tá? Então, para quem tá de casa aí, em casa, a gente finalizou o capítulo 26 e a gente retoma no próximo encontro, capítulo 27, que vai ser mais tranquilo, mas também cheio de aprendizado, tá bom? Então, até o próximo capítulo para todos aí.